Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levante-se, fique em pé." Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: "Os deuses desceram até nós em forma humana!" A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele o portador da palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: "Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas a vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando a vocês chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios." Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto riquíssimo que pode nos ensinar muitas coisas, mas uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é a capacidade que as pessoas têm de mudar de pensamento e, consequentemente, de atitude por uma simples situação. E você vai observar isso quando olhar com mais cuidado para aquilo que nós lemos aqui. Mas antes de falar dessa mudança de situação, deixa eu contextualizar esse texto, porque aqui nós pegamos a partir do verso 8, mas se você olhar os versos anteriores, você vai ver que enquanto Paulo e Barnabé estavam naquela viagem missionária, havia discussões e muitos se opuseram a eles. Mas aqui, diante daquilo que Paulo fez, muitos mudaram de opinião. E aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero apresentar a você 3 ensinamentos que esse texto me oferece. Primeiro, a fé pode mudar qualquer situação. Esse tipo de fé a qual eu estou afirmando que pode mudar qualquer situação não é qualquer fé. Não é fé em qualquer coisa. É a fé no Deus vivo, no Deus Criador do universo. Fé no Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a vida para que nós pudéssemos ter um lugar na glória com Ele. É a fé em Deus. E esse tipo de fé você não encontra nos livros de autoajuda, você não encontra em alguns cultos de poder. Esse tipo de fé é uma fé que é alcançada por meio de uma comunhão com Deus. E para que uma pessoa possa desenvolver essa comunhão, ela precisa passar por um processo. E a maioria das pessoas precisa passar por um processo de, primeiro, esvaziamento, para depois um processo de enchimento. Primeiro é necessário se esvaziar de muitas coisas que a gente acredita, mas que não tem
nenhum valor. São sofismas. São pensamentos que às vezes conduzem muitos, mas que não conduz a Deus. Então, para que nós possamos desenvolver uma comunhão com Deus, nós precisamos primeiro passar por esse processo de esvaziamento de muitos sofismas, muitos pensamentos, muitos conceitos, muitas crenças erradas. E também um esvaziamento de nós mesmos. Talvez alguém agora diga: Ney, como é que eu faço isso? Como é que é isso? Bom, se esvaziar de si mesmo é você abrir mão de muitas coisas que te oferecem, entre aspas, alguma segurança. Muitos de nós nos apoiamos nos nossos recursos humanos. Tem muitas pessoas que se sentem fortes, capazes, porque são pessoas com muito dinheiro, com status, com poder. Mas diante de Deus, nem toda a fortuna do mundo tem valor algum. Diante do Deus que criou o universo, o que é o poder humano? O que é o status? Diante de Deus, a pessoa mais simples, sem nenhum centavo no bolso, com um coração puro, tem infinitamente mais valor do que qualquer pessoa com um coração altivo e que tem poder, tem status, tem nome, tem fama, tem dinheiro. Agora, talvez alguém vá dizer assim: bom, graças a Deus que eu não sou essa pessoa poderosa com muito dinheiro, então eu não preciso me esvaziar de nada. Bem, eu não estou dizendo que é só esse tipo de sentimento de segurança em bens materiais que nos afasta de Deus ou que nos impede de ter comunhão com Deus. Muitas vezes, a falta de humildade. E a falta de humildade, ela às vezes se apresenta inclusive em pessoas de origem pobre, pessoas sem recursos. Eu conheço pessoas que, a despeito de não ter nada na vida, são pessoas orgulhosas, que às vezes são incapazes, inclusive, de aceitar ajuda. Sabia? Então, se nós quisermos ter comunhão com Deus, precisamos passar por um processo de esvaziamento. Precisamos nos esvaziar desse sentimento de falta de humildade. Precisamos nos esvaziar da confiança nos bens, nos recursos humanos. E precisamos também nos esvaziar do sentimento de autocapacidade de transformação. Porque nós, às vezes, podemos até ter isso, mas não somos capazes de mudar nada na nossa vida se não for a boa mão de Deus. Aí, depois que nós passamos por esse processo de autoesvaziamento, nós podemos nos encher. Nos encher do quê? Nos encher da palavra de Deus, das verdades da palavra de Deus, nos encher da presença do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos conduzir a um lugar de intimidade com Deus, a um lugar de comunhão com Deus. Então a fé pode mudar qualquer situação, mas não é qualquer fé, é a fé em Deus, Deus Pai. E para termos essa fé, precisamos desenvolver comunhão com Deus. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que a opinião alheia muda conforme o cenário. Ou seja, a massa é facilmente manipulada com base em fatos e até boatos. Por isso, não devemos ser dependentes da opinião da massa. Não estruture a sua vida, seus atos ou seus conceitos com base no que o povo pensa ou diz, porque esse é um terreno frágil e escorregadio. E, lamentavelmente, tem muitas pessoas que até sofrem por conta do pensamento alheio. Pessoas que, às vezes, entram em crise emocional e, às vezes, até depressão, porque estão preocupadas demais com o que os outros pensam. E olha, meu irmão, minha irmã, as pessoas mudam de opinião muito rápido. Aqui você viu uma situação em que primeiro Paulo estava sendo perseguido e depois Paulo passa a ser considerado um deus. Ele e Barnabé. Cuidado! Não estruture a sua vida com base naquilo que um ou outro pensa de você. E por último,